Isso, na minha última quimioterapia, olha como foi uma luta espiritual. Na minha última quimioterapia, segunda-feira passada, no domingo, eu tive um sonho, muito assim, nada a ver. Eu tive um sonho que eram umas duas pistas, e nessas duas pistas tinham dois mercados, um do lado do outro, coisa que não existe, um mercado um do lado do Não, outro. é. E nessas duas pistas tem aquele escanteirinho, não tem? Que divide uma Uhum, pista uhum. da outra. E ali tinha um moço, não consegui ver, e tinha dois rapazes como se estivesse batendo nesse moço. E só tava eu passando. E eu via esses rapazes batendo nesse moço. E eles olharam assim e falaram assim: ah, ela viu tudo. Como se só tivesse eu ali, como se só eu que tivesse visto o que estava acontecendo. E eu resolvi entrar nesse outro mercado e me esconder. E quem tá? E tinha um moço trabalhando lá e falou assim: o que você tá escondendo? Eu falei assim: porque eu vi tudo. A briga lá fora. E agora eles vão vir atrás de mim. E esse moço tava com uns negócios no pescoço e segurou assim. Falou assim: não, mas eu vou rezar aqui. Eu falei: não. E o mais engraçado é que eu tava sonhando e contando o sonho pra essa pessoa. Igual eu tô aqui, eu tô vivendo ali a cena e contando pra você. E acordei. Acordei com muito medo. Medo. Início, eu não tenho medo, gente, de nada. Tipo assim, espiritualmente. Eu Uhum. não tenho medo. Espiritualmente, eu não tenho medo. Só que nessa noite de domingo para segunda, o inimigo ele conseguiu me oprimir. E eu fiquei com muito medo, Flávio. Cobri a cabeça, que eu suava. Eu suava, mas eu suava de tanto medo. Tá, acordei, fui pra quimioterapia. E nessa quimioterapia, o dia inteiro, esse sonho na minha cabeça. E Deus falava assim: você tinha que ter orado. Você tinha que ter levantado. Você tinha que ter orado. E o dia inteiro. Sabe quando o sonho fica o dia inteiro na sua Uhum. cabeça? Aí quando chegou de noite, eu assisti um filme com meu esposo. Aí que eu fui contar o sonho pra ele. Falei: Fernando, nós não vai dormir não. Nós vai orar. Cata o óleo lá na sala. E nós vamos começar a orar. É daí da sala. Porque eu não sei qual brecha que foi, mas ele entrou. E eu comecei a orar e falei assim: Senhor, me dá os. Comecei a pedir perdão, primeiramente, para Deus, dos nossos pecados. Né? E falei assim: Deus, me dá os teus olhos espirituais. Eu preciso enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque é uma guerra espiritual. A gente tem que entender que existe uma guerra travada. O mundo espiritual, ele é real. Né? Pra todas as crenças sabem disso, que Foi, falando assim, a né? gente até falou aqui, O né? mundo espiritual, ele é real e ele existe. E eu falei assim: Deus, me dá os teus olhos para mim conseguir ver o que está acontecendo no mundo espiritual. E ali eu comecei a orar. Comecei a orar, Flávia, eu via vulto na minha casa inteirinha. Pra lá e pra cá, quando eu comecei a orar. Vulto. E eu falei assim, falei claramente, igual o Quarto de Guerra. Já assistiu aquele filme Quarto de Já. Guerra? Eu falei assim: demônio, eu não sei por onde você entrou, mas você entrou. Você tá aqui dentro da minha casa. Eu não sei se eu que dei brecha, porque o diabo ele precisa de uma brecha para ele entrar. Eu não sei se a brecha veio de mim, se a brecha veio do meu esposo, se veio das minhas filhas, ou se alguém entrou com essa brecha aqui dentro da minha casa. Só que do mesmo jeito que você entrou, você vai sair. E nisso eu tava orando e as portas fechadas. Deus falou assim: abre a porta. Como que você quer que ele saia com a porta fechada? Ele entrou por quê? Porque teve uma brecha, teve uma porta aberta. E para ele sair, ele precisa de o quê? De uma porta aberta. E eu comecei a abrir essa porta, eu falei assim: você vai sair daqui. E o vulto pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. No que eu entrei dentro do meu quarto, já não era eu mais falando. Eu falei assim: pomba gira, você vai sair daqui de onde você tá. Aqui não. Na minha casa não. As minhas filhas não. Essa casa aqui, desde do primeiro tijolo, ela foi ungida e foi consagrada pelo Senhor Jesus. Eu não tô falando da casa matéria, mas eu tô falando da casa família. Essa casa aqui não. Flávio, eu comecei a orar, eu comecei a orar. Aí foi na onde que eu te falei pra você. Deus falou assim claramente. Eu comecei a orar e comecei a chorar nisso. O que estava lá foi embora. Eu fui tomada pela presença do Espírito Santo. Eu comecei a orar em línguas. Eu comecei a chorar muito, muito, muito. E ali Deus começou a trabalhar no meu coração para liberar perdão. E eu comecei a perdoar.
Eu comecei a perdoar pessoas que me ofenderam. Eu comecei a perdoar pessoas que me machucaram. Porque a gente precisa liberar perdão no mundo espiritual. Liberar perdão não é só da boca para fora. O mundo espiritual, ele precisa receber a sua liberação de perdão. E você acha que você tinha alguma mágoa escondida no Sim. coração e Sim. isso atrai espíritos? Não, isso não tem nada a ver mais com o Não. espírito, mas isso me atrapalha no mundo espiritual, fica preso, né? As suas bênçãos ficam retidas. Porque, peraí, você liberou perdão, mas está remoendo algo dentro de você? Então você não liberou perdão. O perdão, quando a gente libera, a gente não sente mais nada por aquela pessoa mais. Liberar perdão não significa que você precisa conviver com a pessoa. Mas eu liberar perdão é você tocar na minha ferida e eu não sentir dor mais. Peraí, eu feri ela, agora eu vou tocar na ferida dela. Aí eu não senti mais. E ali eu comecei a liberar perdão. E Deus começou a falar pra mim. Eu falei assim, Deus, mas eu já sofri tanto. E Deus falou assim, eu fui te moldando desde lá atrás. Eu fui te moldando. Eu fui te dando prova, você foi passando, eu fui te moldando. Eu fui te colocando obstáculo, eu fui te moldando. Eu fui te apertando, eu fui te moldando. E Deus falou assim, claramente, essa é o último deserto que eu te coloco. Eu agradeci tanto a Deus, meu esposo está de prova. Eu acho que eu orei umas 3 horas, 4 horas. Eu nunca orei tanto assim na minha vida. Ele não via, não, esses vultos, não, essas coisas. Não, foi só eu que vi. E eu gritava assim, você me oprimiu. Hoje você não me oprime mais. Porque hoje quem se levantou foi o próprio Senhor nessa guerra. Aqui você não me oprime mais, porque ele me oprimiu. Na noite anterior ele conseguiu me oprimir. Mas naquela segunda-feira para terça ele não me oprimiu mais. E Deus falou claramente, esse é o último deserto. Ah, Samara, você está querendo dizer que você não vai ter mais prova? Vou. Prova como qualquer outro ser humano tem, como qualquer outro cristão tem. Mas deserto, igual a esses que eu já passei, esse vai ser o último. O último. E aí, nesse dia, na última segunda-feira da quimioterapia, que eu fui entender, Flávio, todas as frustrações que eu passei, todas as dores, toda a humilhação, porque eu já sofri demais. Tudo. Eu já sofri da pessoa estar fervendo uma água quente para te torturar a noite inteira e te ameaçar de jogar uma água quente. Então, eu já sofri demais. E nesse dia eu questionei a Deus. Falei assim, Deus, por quê? Por quê? E Deus falou para mim, eu fui te forjando todo esse tempo para nesse deserto ser o último. Eu acho que é por isso que eu tô tão forte. Porque o Senhor ele já veio trabalhando na estrutura. Imagine se a minha estrutura estivesse na areia. Eu não teria suportado, Flávio. Ah, não. Eu não teria. Alguma coisa tinha acontecido, mas eu não teria suportado. Então Deus ele já sabia que eu ia passar por isso. Ele já sabia. O que ele fez? Ele foi criando o quê? Estrutura. Então a gente não pode reclamar do deserto que a gente vive hoje, porque é estrutura para lá na frente você ter um suporte maior para você suportar. Porque se eu não tivesse tido essa estrutura que eu tive anos atrás, eu não tinha suportado, não. De jeito nenhum. É muito dolorido. Eu falo assim que é um deserto que eu não desejo para ninguém. Para ninguém. Ninguém. É dolorido demais. Muito dolorido. E Deus, mais uma vez, provando que Ele é Deus, né? Tá chegando Tá chegando o fim. O fim, né? Graças a Deus, tá chegando. E nesse fim tá ressurgindo uma nova Samara. Totalmente diferente. Totalmente. E igual você pediu a confirmação do ministério, vai começar grandes coisas aí, né? Eu tenho certeza, em nome de Jesus. Então Deus tá vai aí. me levar para grandes lugares ainda. Não para me honrar, né? Mas para o nome dele ser glorificado e exaltado. Senão não teria... Quem somos nós, né? Não teria motivo para Não. acontecer tudo isso. Não. Né?